Esse prédio foi construído em 1958 para ser uma delegacia de polícia política, que era o DOPS. Nesse local aconteciam torturas, nesse local era carceragem. Então eu acho que a importância do memorial para essas gerações é isso, de concretizar materialmente. Emeli Vieira Salazar. Estamos no DOPS. Foi o lugar onde eu fui tirada da minha casa e trazida no dia 9 de maio de 1970. E eu vinha achando que eu vinha e explicava. E voltava na mesma hora. Minha mãe desmaiou quando soube que era polícia, né? Eu falei assim, mãezinha, fica tranquila, eu vou lá, explico tudo e volto. Fiquei 2 anos explicando. Na época eu era uma boba, ingênua. Falei, eu acreditava nas instituições, eu acreditava que se a pessoa era presa, ele tinha feito alguma coisa, né? Meu nome é Thelma Shimomura. Eu participei da Comissão da Verdade em Minas Gerais. No relatório foram registrados mais de 1.000 pessoas que passaram por esse prédio do DOPS, né, de mineiros que passaram pelo DOPS. E também foi levantada uma lista de mais de 100 torturadores, isso só em Minas Gerais, né? Eu sou Fernanda Sanglar, jornalista, pesquisadora de comunicação e política e tenho estudado há alguns anos processo democrático, especialmente brasileiro. As comissões da verdade, elas foram criadas, elas são um organismo, né, desenvolvido que está dentro desse processo de justiça de transição. Não é uma invenção brasileira, não é um processo que ocorreu só no Brasil, né? Ele foi desenvolvido em mais de 40 países. O Brasil, a nossa comissão demorou muito para ser instituída, né? Depois do fim da ditadura militar, você tem 30 anos para a instituição de uma comissão da verdade. Então, assim, as críticas que a gente devia fazer é porque ela demorou tanto, né? Porque ela é um processo tão tardio no Brasil e não que ela não devia ter existido. Eu fui torturada aqui nessa sala do lado. Levei choque, pau da arara, palmatória, murro, todo tipo de espancamento aqui. Sabe que eu ficava assim, às vezes pensando, gente, que de grave que eu fiz? Eu devo ser uma pessoa muito perigosa mesmo. Com um povo desse que são os revolucionários, porque eu falo, se for tudo igual a mim, não tem nada, né? Eu era da luta armada, eu não consigo acertar um papel num vaso. Buscava ajuda, escondia um, arrumava dinheiro para o outro viajar, mas levava o outro para cá. E era gente de tudo quanto era grupo, de tudo partido, que eu nem sabia o que era, não queria nem saber. E com isso eu fui me envolvendo, me enroscando, no fim eu estava em todos os grupos. Então, a comprovação da tortura não foi feita só por depoimentos. Existem os registros dessas torturas nos processos jurídicos, que era uma forma do preso relatar, né, registrar que ele estava sendo torturado. Outra forma de publicizar essas torturas foram publicações internacionais. Ditadura é a pior coisa que existe, porque é a falta de liberdade. Por melhor que seja um ditador, é pior do que uma péssima democracia. Porque democracia você tem liberdade, você pode discordar. Qualquer tipo de conquista que um país tenha conseguido em função de graves violações de direitos humanos, ela não deve ser celebrada. Nós passamos 20 anos por isso. Muita gente sofreu, muita gente morreu. Eu tive colegas que desapareceram, até hoje a família não pode nem dar uma sepultura, sumiu. A gente sabe que foi morto. Eu tenho relatos de companheiros que estiveram no Rio e falam, fulano esteve lá quando eu estava lá, eu ouvia tirando ele de lá. Foi jogado no mar. Então, assim, quando você ignora que a ditadura existiu ou você acha que a tortura é algo que possa ser relativizado, você não faz nada para que a tortura acabe no presente. A tortura não começou no Brasil com a ditadura, ela não terminou com ela.
Durante a ditadura, ela foi uma prática sistemática adotada pelo Estado, né? E tem uma série de complicações, mas ela já existia antes e ela ainda existe, né? Então, assim, como a gente faz para evitar, para mitigar esses danos? Bom, o jovem, ele tem que procurar conhecer história. Procure conhecer a sua história, a história do seu Brasil. Se você é patriota e ama o Brasil, procura conhecer a sua história, a nossa história, saber o que é uma ditadura e o que é uma democracia. Porque o Brasil, a história é dos jovens. Vocês não são o futuro do Brasil, vocês são o presente.